Olha, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, vamos falar da palavra de Deus. E eu vou mostrar a você quando eu tinha 24 anos. Quer que eu volte no tempo? Volto agora. Eu sei fazer isso, irmão. Não é regressão, não. Eu faço e te mostro quando eu tinha 24 anos. Não é foto também, não. É ao vivo. Quando eu tinha 24 anos de idade, eu era assim, ó. Que nesse cara aí, ó. Olha aí pra você ver, ó. Eu só não tinha essa barba aí, porque a minha é meia falha. Mas esse camarada aí, era eu há 24 anos atrás. Menino bonito, por isso que a mãe dele ficou encantada comigo. Ela olhou assim e falou, não posso perder esse cara. Eu tenho que ficar com esse camarada. Né? E começou me chamando para almoçar na casa dela. Foi isso que me pegou pelo estômago. Né? E não me soltou. Então esse é o Samuel, é o meu filho mais velho. Não, o mais velho não. Tá, ele tem a outra irmã dele, depois vem ele. Ele já está com 24 anos, só não tem uma coisa, não conseguiu nada até agora, mas ele está estudando primeiro. Virando gente para sustentar a mulher. Porque se conseguir alguma coisa, o pai tem que ficar sustentando, não dá certo, né, irmão? Então, deixa ele ganhar o dinheiro dele primeiro, aí depois nós vamos trazer ele para não fazer a porta da esperança. Tá bom, Samuel. Deus abençoe você. Vamos lá para Mateus capítulo 5, que diz assim, fazer uma propaganda, né, irmão? Dá uma força. Deus abençoe. Mateus capítulo 5, versículo de número 1 diz assim, olha, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados, quem? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos dar uma parada aqui, porque a partir do próximo domingo a gente avança mais um versículo. Eu chamo esse ensinamento de Jesus, que começa aí, o Sermão da Montanha, ele começa nesse capítulo 5, e vai até o 7 de Mateus. Essas bem-aventuranças, eu chamo elas de o caminho da felicidade. É por isso que você viu a gente falando, domingo nós vamos começar o caminho da felicidade. O que é que eu preciso para ser feliz? A felicidade é algo que o ser humano busca, que o ser humano deseja, que o homem precisa e que muitas pessoas correm atrás. Alguns acham que a felicidade está no casamento e casam achando que não são felizes porque estão solteiros. Outros acham que a felicidade ela está nos prazeres da vida, como a bebida ou as drogas. Porque quando a pessoa utiliza, automaticamente ela fica alegre. E a pessoa pensa que isso é felicidade. Só que a pessoa não consegue viver o tempo todo no efeito da droga nem no efeito da bebida. Outros acham que não são felizes é porque eles não têm uma casa própria, eles não têm um patrimônio, eles não têm um bom emprego, um ótimo salário, eles não têm uma fonte de renda legal e por isso eles não são felizes. E outros, às vezes, acham que para ser feliz, eles precisam ser realizados pessoalmente. Ah, pastor, se eu tivesse na minha vida, se eu tivesse
condições, se eu tivesse sucesso na minha profissão, eu me formei, eu fiz uma faculdade, eu fiz um curso, eu me especializei, se eu tiver então sucesso nisso, eu vou ser uma pessoa feliz. Parece assim. Você vê muitos palhaços mesmo, no circo, que faz os outros sorrirem, mas eles mesmos são tristes. Assim tem dentro da igreja, como havia dentro do povo de Israel, milhares de pessoas que não eram felizes. Não é por acaso que Jesus começa o seu ensinamento falando sobre a felicidade, porque a palavra bem-aventurado significa muito feliz. Deus não quer só que você seja feliz, Deus quer que você seja muito feliz. O missionário usa um termo que ele diz assim: Deus deseja te realizar. Fazer com que você seja uma pessoa completa, que nada lhe falte. Agora, meu irmão, o problema não é a felicidade, é o que a pessoa busca para ser feliz. Salomão, por exemplo, quando você pega a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 3, até o final do capítulo, tem tudo que eu estou lhe falando aqui. Salomão procurou encontrar felicidade na bebida e não ficou feliz com a bebida. A bebida não trouxe a ele felicidade. Salomão, então, tentou na riqueza encontrar felicidade, mas também não deu. Salomão também tentou uma aventura amorosa. Adquiriu 700 mulheres e 300 concubinas, ele tinha no total 1000. E assim não foi um homem feliz. E aí ele tentou, por último, o sucesso pessoal, porque ele quis ser um rei diferente de todos que houve antes dele. E ele conseguiu fazer em Jerusalém o que nenhum rei fez. Mas isso não trouxe a ele felicidade. Ele conclui dizendo que tudo isso era vaidade. O final mostra a sua frustração, a sua decepção, ou mostra o seu estado espiritual de depressão. E um homem tão sábio, um homem tão culto, um homem tão entendido como Salomão, não conseguiu detectar e não conseguiu descobrir até que passasse por isso para entender que a felicidade não está nas coisas. A felicidade não está no ter. Porque muita gente pensa que tendo vai ser feliz. E Jesus está mostrando que a felicidade não é você ter, a felicidade é você ser. Por isso que ele começa dizendo que a pessoa que é feliz é aquela pessoa que se torna uma pessoa pobre de espírito. A pobreza a qual Jesus se refere não é a pobreza material. Não é você ser desprovido de bens, de patrimônio, não é você passar necessidade, não é você vestir mal vestido. A pobreza que Jesus está falando não é você andar sem nada na rua, achando que por você ser um desvalido, você vai ser uma pessoa muito feliz. Porque se pobreza fosse felicidade, Deus não mandaria ajudar os pobres. Deus, então, deixaria que a pobreza tornasse a pessoa feliz. Então, a pobreza material não traz felicidade, como Francisco de Assis, por exemplo, na sua época, desfez de tudo que tinha e fez um voto de pobreza. E outras pessoas também desfizeram de todos os seus bens para acompanhar Francisco de Assis, né, para tentar buscar a felicidade. E foram.
Porque o que Jesus está dizendo não é a pessoa desfazer do que ela tem para ela ser feliz. É ela colocar Deus no lugar onde ele está. Talvez você vai me dizer, mas Jesus mandou o jovem rico vender tudo. Mas também Jesus mandou ele fazer uma coisa depois que vendesse. O que Jesus mandou ele fazer? Siga-me. A condição para seguir a ele era ele trocar, porque você lembra que o jovem perguntou a ele, Senhor, o que é que eu faço para herdar a salvação? Ele está falando de salvação, porque nós podemos ter a bênção de Deus. O jovem era rico, era próspero, bem sucedido. Você pode ter todas as coisas da parte de Deus e não ser. Esse jovem, por exemplo, tinha tudo, mas não era salvo. Por que ele não era salvo? Porque ele estava se fiando e o que ele confiava era o que ele tinha e não no que Deus ele era. Se você é a pessoa que confia mais no que está nas suas mãos do que está nas mãos de Deus, então você não é salvo. Então você não é pobre de espírito, porque você não depende de Deus para você poder viver, você depende do que você tem. Uma vez, por exemplo, eu estava lendo um livro do Atmani, e ele disse o seguinte, ele foi passando pelo interior da China, pregando o evangelho, e ele chegou numa aldeia, e lá o pessoal gosta muito de arroz, come muito arroz. E ele passou numa aldeia, e um camponês virou para ele estava falando de Jesus, e o camponês virou para ele e disse assim, se eu aceitar o Jesus que você me oferece, ele vai encher a minha cuia de arroz? E o Atmani virou para ele e disse, não, se você aceitar Jesus, ele vai quebrar a sua cuia. Por quê? Porque Jesus não é na sua vida para te suprir o que materialmente você precisa. A primeira obra de Deus na sua vida é salvar a nós. E salvar do quê? De nós mesmos, não é do diabo. O problema do ser humano não é o diabo. O problema do ser humano é ele próprio, porque o diabo lá no Éden, por exemplo, o que ele propôs para Eva? Ele propôs independência. Por quê? Porque ele diz, se você comer deste fruto, você vai se tornar igual a Deus. Então, se você se torna igual, você não precisa. Você é a mesma coisa. Para que você vai precisar dele? O que ele está propondo, Eva, é justamente você não precisar de Deus. E o que o ser humano, ele no seu íntimo, ele quer? Ele quer ser independente. Você não vê, por exemplo, a mocinha quando ela consegue já vestir a sua saia, o garoto quando consegue colocar o cinto na calça e amarrar aqui na cintura, ele já diz, não preciso mais de você. Sou livre, vou viver minha vida. Vou fazer o que eu tenho vontade de fazer. Eu não vou ficar na minha casa, eu vou viver, vou morar no local sozinho. Eu vou construir a minha vida e provar para o meu pai e para a minha mãe que eu sou capaz. Não preciso de ninguém. Diz uma história, por exemplo, que um camarada, ele chega para o seu pai e ele diz para o seu pai que ele ia embora de casa porque ele não precisava de ninguém. E o pai dele virou para ele e disse, você vai embora? Ele disse, vou. Você vai para onde? Eu vou para outro país, que eu nem quero morar onde o senhor mora. Ele era um americano. Ele disse, eu vou para outra nação e eu vou morar lá e vou provar para o senhor que eu não preciso do senhor, não preciso da mamãe, não preciso de ninguém. Aí o pai dele virou para ele e disse, tá bom, você vai para outro país. Você vai de quê? Ele disse, eu vou de avião. Tá bom, e para você ir até o avião, eu vou pegar um táxi em casa. E quando você chegar no aeroporto, como é que você vai fazer? Eu vou comprar um bilhete. E quando você comprar o bilhete, o que você vai fazer? Eu vou embarcar no avião. E quando você embarcar no avião, o que vai acontecer? O piloto vai voar e vai me levar para onde eu quero. Ele falou assim, então você precisa do taxista, você precisa da moça para te vender o bilhete, e você precisa do piloto para te levar até onde você vai. Então, meu filho, na vida nós vamos sempre precisar uns dos outros. E o pior é quando a pessoa acha que ela não precisa de Deus. Por quê? Quando é que o cidadão acha que ele precisa de Deus? Só quando ele está em cima de uma cama e não tem jeito para ele. Alguns até dizem assim, agora pastor, só Deus. Deus era para ser desde o começo. Você vai esperar chegar a essa consequência para reconhecer que você precisa dele? Você vai esperar o desemprego bater na sua porta
para você saber que você precisa dele? Você vai esperar as contas chegarem e amontoarem? Você vai esperar as cobranças, os telefones começarem a tocar e as pessoas lhe cobrar para você entender que você precisa de Deus? Você vai esperar chegar um diagnóstico positivo de uma doença, de um câncer, da AIDS ou qualquer outra coisa para você saber que você depende de Deus? Você vai esperar você ficar em cima de uma cadeira de roda? Você vai esperar uma tragédia, uma desgraça acontecer na sua vida, na sua família, para você saber que você precisa de Deus? É o que hoje ocorre. Porque Deus virou algo descartável. Se eu precisar, eu vou lá, eu pego, eu uso, e depois, quando eu terminar, eu largo para lá. Por exemplo, nos tempos do profeta Jeremias, quando o povo precisava, eles iam lá e pediam a Jeremias. Jeremias orava e Deus abençoava. Eles voltavam e faziam as coisas erradas de novo. Aí Jeremias voltava lá e Deus tornava, pedia, abençoava, e eles voltavam para o erro novamente. Aí chegou um momento que Deus disse: Jeremias, não ore mais por este povo. Por quê, Senhor? Porque eu não vou te ouvir, ou seja, eu não vou responder suas orações. Hoje tem um monte de crente que Deus não responde mais nem as orações que outros irmãos, filhos de Deus, que existe uma diferença entre crente e cristão. Crente é, até o diabo não deixa de ser diabo. Cristão é aquele que é parecido com Cristo, ou seja, a pessoa muda, se transforma. Dentro da igreja tem um monte de gente que é crente, porque não muda. Nasci assim, vou viver assim, entendo assim, creio assim, sou assim e vou viver assim. E vai para o inferno assim. Por quê? Porque não depende de Deus, meu irmão. Se nós dependemos de Deus, nós não dependemos dele para ter as coisas. Eu não posso depender de Deus. Quando eu fui para a igreja em 1992, eu te digo de todo o meu coração, com toda a minha sinceridade, eu não fui para ter Deus. Eu fui para trás da cura que eu precisava, atrás da vida melhor que eu necessitava. Quando eu cheguei lá, escutando o meu pastor pregar e o meu pastor falar, não foi ele que me chegou numa conversa particular e me disse, escutando o que a Bíblia fala, eu entendi que eu não precisava, não era de uma cura e nem de um trabalho. Eu precisava era de Deus, porque se eu tivesse Deus, eu teria todas as coisas. O que diz Romanos 8:32? O que ele diz? Você pode ler? Ei, fala para o seu colega, acorda, Deus está falando, o pastor está falando da sua vida. Fala para ele, se você precisa de Deus, fica acordado, não dorme não. Porque quando não pode dormir, que está com a dor, precisa. Deus, vem aqui, Senhor, me socorre. Pois é, então não espera a dor chegar não. Diz aí, olha, versículo de número 32 está escrito: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Você que gosta de marcar a Bíblia, não marca tudo, marca só assim, ó, com ele. Por quê? Porque eu só terei todas as coisas com Jesus. Eu não vou ter todas as coisas na igreja. Eu só terei todas as coisas se eu primeiro tiver Jesus. Por isso o apóstolo João diz: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. O que não tem o Filho de Deus vive, não tem vida. Tem gente hoje que está vivendo, mas não tem vida. Que vida? A vida que é o Zoé, a vida abundante, a vida de Deus. Porque, meu querido, o céu não começa para o crente quando ele morre. O céu começa para o cristão quando ele passa a depender de Deus. Porque a partir do momento que eu passo a depender de Deus, o céu está começando para mim. E o céu não começa quando eu vou, o céu começa quando eu sou dependente de Jesus, porque pobre de espírito é ser dependente. É depender dele.
Não é você, não é o que você faz. Tem gente que diz: eu sou dizimista, eu não prostituo, eu não minto, eu não roubo. E daí? E você precisa de Jesus? Lá fora no mundo tem muita gente também que não é ladrão, não é adúltero, não é prostituto. Tem muita gente lá que são pessoas corretas, mas nem assim elas dependem de Jesus. Quando você vai falar para elas, elas dizem assim: eu não preciso não, que eu tenho tudo que eu necessito. Só tem uma coisa: quando elas morrem, alguém põe vela, alguém faz reza, alguém pede um bom lugar para elas. Por que então pede? Porque Jesus é só para depois que morre? Jesus não é Deus de morto, Jesus é Deus de vivo. Então nós precisamos de Jesus enquanto estamos vivos. Enquanto nós temos o poder de decidir. Enquanto nós entendemos que ter Jesus é uma questão de vida. Ter Jesus não é a questão de suprimento. Enquanto Jesus for uma questão de suprimento para mim, eu não sou pobre de espírito. Eu apenas preciso do que Ele pode me dar. E eu só busco a Ele pelo que eu necessito. E o que eu necessito? Casa, roupa, comida, né? Família. Eu preciso de sossego, de paz, eu preciso de alegria. Se você vê, por exemplo, os crentes hoje andam muito preocupados. Mas pastor, eu estou devendo até a cabeça. Pastor, porque eu estou com problema de saúde. Pastor, porque eu estou com problema na família. Mas o que Jesus falou? Você pega Mateus, que é a sequência desse versículo. Você pega Mateus, capítulo 6. E você vai ver Jesus dizendo assim, ó: não fiqueis ansiosos pelo comer, nem pelo beber, nem pelo vestir. Não se preocupe com o que você precisa. Não corra atrás destas coisas. Por quê? Porque os gentios, os incrédulos, eles correm atrás disso. Mas vocês, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão. Põe primeiro Deus em primeiro lugar. E o que Deus vai fazer? Vai acrescentar. Por que Deus não acrescenta, irmão? Porque Ele não é primeiro lugar na minha vida. Ele não é prioridade para mim. Prioridade para mim é a saúde. Prioridade para mim é a roupa lavada, é a comida na mesa. Prioridade para mim é o casamento. Prioridade para mim é o sucesso. Prioridade para mim é as contas pagas. Não é Deus. A sua presença pouco me importa. Se Ele está, se Ele não estiver, o importante é que eu tenha as coisas que eu preciso. Onde Ele está? Não faço caso. Não me importa onde Ele estará. Desde que eu tenha o que eu preciso. Onde Deus está, por mim. Mais ou menos assim. Israel não se importava com Deus. Onde é que Deus estava? Israel só se importava em chegar a Canaã. Moisés não se importava com Canaã. Com o que Moisés se importava? Com Deus. Tanto é que ele está lá no monte e Deus diz assim: desce, eu vou enviar o meu anjo e ele vai te levar e vocês vão entrar na terra de Canaã e eu vou cumprir o que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou matar o povo no caminho. Isso faz palavra de Deus. Sabe o que Moisés falou? Senhor, eu não vou. Se a sua presença não for comigo, não me faça descer daqui. Eu prefiro morrer aonde o Senhor estiver, do que ir para onde o Senhor não está indo. Sabe o que é isso, irmão? Dependência. Isso é dependência. Talvez qualquer um: não, eu vou ser abençoado, eu vou crescer, vou arrebentar, Canaã, vamos conquistar, Deus deu a bênção, Deus liberou, vamos lá. Vamos tomar posse da bênção, da terra prometida, vamos lá. Deus liberou a bênção. Moisés disse: eu não vou. Por que você não vai, Moisés? Porque Canaã era a terra que manava leite e mel desde que Deus estivesse lá dentro. Mas sem Deus lá dentro, ela seria fel e amargura. E Moisés sabia disso. Só que Israel não importava com Deus. Eu não sei se você se importa com Deus. Mas desde que tenha comida na sua mesa, desde que as coisas estejam funcionando para você, talvez as coisas estejam bem. Onde é que está Deus? Você vê, por exemplo, Jó 35,
o versículo de número 10, Jó tem uma expressão que ele diz: ninguém pergunta onde é que está o Deus que me fez. Às vezes as pessoas não se perguntam onde é que Deus está na vida delas. As pessoas não se preocupam onde é que Deus está. Você lembra de Sansão? Sansão está dando tudo certo para ele. Deus não estava mais com ele, mas ele nem sabia que Deus tinha ido embora, que Deus não estava lá mais. Por que ele não importava com a presença de Deus? Porque automaticamente parece que estava tudo no seu lugar, até que os filisteus pegaram, amarraram ele, furaram os seus olhos, prenderam ele, colocou ele no moinho e a vida dele girava em torno de si mesmo. Aí ele foi descobrir que Deus não estava com ele. Olha o prejuízo, olha as perdas, olha o sofrimento, olha a tristeza, olha a frustração de Sansão. Você quer chegar lá? É só você não ser pobre de espírito. Você vai chegar onde Sansão chegou. É por isso que hoje muitas pessoas, infelizmente, elas não são felizes, porque elas não dependem de Deus para casar. Não, vou casar com quem eu quero. Pois é, mas a Bíblia diz: não vos ponhais a um jugo desigual. Mas como a pessoa não precisa de Deus, não, quem vai casar sou eu, quem vai sustentar a mulher sou eu. Então tá bom, na hora que o Satanás virar lá dentro da tua casa, aguenta as pontas. Vai ter que buscar a Deus, vai ter que orar a Deus, vai ter que depender de Deus para mudar aquilo dali, quando poderia ter sido evitado. Porque se dependesse de Deus para poder ser, não teria problema no ter. Então dependa de Deus, meu irmão. Dependa de Deus para você negociar. Não, pastor, quem negocia sou eu, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, eu posso investir no que eu quiser. Dependa de Deus, meu irmão. Dependa de Deus para tudo. Não queira ser sábio demais a ponto de você achar que você não precisa. Provérbios 3:6, Salomão diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Salomão está dizendo: você tem que ter Deus em tudo que você faz. Você tem que ter Deus onde você está colocando as suas mãos. Para quê? Para tudo dar certo, para tudo funcionar. Por que as coisas hoje estão dando errado para os crentes? Porque Deus não precisa estar. Quando dá errado, ele diz: Deus, agora é só o Senhor. Agora que eles foram perceber que Deus não estava lá, porque deu errado. Por que não perceberam antes que Deus precisaria estar lá? Lembre-se disso. O que eu estou falando para você é o que Jesus ensinou, é o que Jesus mostrou. Olha, se você vai ser feliz. Como, Senhor? Se você for pobre de espírito, se você depender de Deus. Hoje em dia, às vezes as pessoas não querem depender nenhuma das outras, quanto mais de Deus. Quanto mais de Deus. Gente, dentro da igreja. Tem pessoas que às vezes eu fico olhando no meu tempo, quando o pastor dizia: irmão, você vai fazer isso, a gente tremia. A gente ia lá fazer, mas a gente tinha temor. Hoje a pessoa, você diz: vai fazer isso, pode deixar comigo, eu sei como é que faz. Estava esperando, estava orando a Deus por essa oportunidade, agora chegou a minha vez, eu estou pronto, eu estou preparado. Querido, todos os homens de Deus, quando foram chamados para fazer alguma coisa, nenhum deles estavam preparados. Moisés, por exemplo, quando Deus disse para ele: olha, Moisés, eu vou te enviar para que vá a Faraó e tire o meu povo de Israel do Egito. Sabe o que Moisés falou? Quem sou eu para que vá a Faraó e tire Israel do Egito? Deus disse: eu hei de ser contigo. O que ele está dizendo para Deus? Senhor, eu não tenho condição de fazer isso sozinho, não. Eu não posso fazer isso. Deus disse: eu vou com você. Se Moisés chegasse e falasse: deixa comigo, Senhor, eu sei como é que é o negócio, que eu já estive lá dentro, já estive no palácio, eu sei com quem que eu vou tratar, sei com quem que eu vou falar, eu sei como falar, eu sei como fazer. Por isso, meu irmão, que o salmista diz que a Israel Deus mostrou milagres, mas a Moisés Deus mostrou caminhos. Você quer ter milagre ou quer ter caminho? Quem precisa de caminho depende de aprender. Depende de ter. Você sente falta da palavra de Deus quanto você sente falta da comida que preenche o seu vazio?
O dia que você não escuta uma palavra, você sente um vazio dentro do teu coração, como você sente o vazio no seu estômago o dia que você não come? Você sente fraqueza, como o seu corpo treme quando você não se alimenta? Quando você não come nenhum tipo de mantimento? Você sente fraqueza quando você não ouviu nenhuma palavra de Deus? Porque se você não sente, você não é pobre de espírito. Você é senhor de si. Deus não pode encher o que está cheio, Deus só enche o que se esvazia. Deus só enche o que está vazio. E nós às vezes estamos tão cheios de nós que não cabe Deus dentro da gente. De tão cheio que nós estamos. Não, porque eu larguei todo o pecado, eu deixei, eu mudei de vida, eu sou, pastor, o senhor quer saber de uma coisa? Se Deus perder um cara igual eu, o senhor vai ver. Se eu perder um cara igual eu nessa igreja aqui, pastor, não vai aparecer um nunca mais. Ah, é? Você que pensa. Nós pensamos assim, nós achamos assim, nós acreditamos que somos todas essas coisas assim mesmo. Poxa! Né? Olhamos para nós, não, porque eu sou fiel, porque eu trabalho, eu me esforço, eu evangelizo. Se não fosse eu nesta igreja aqui, isso aqui nem existia mais. Tudo aqui fui eu que fiz, Deus não fez nada. Deus não faz nada, Deus está quieto. Está tomando um tereré todo dia. Quem trabalha somos nós, quem faz somos nós. Nós é que somos cara, nós é que somos especial. Ou seja, você sente falta de ouvir uma palavra? Você sente alegre quando você vem para a igreja? Então você é pobre de espírito, porque Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos ver o filme do Homem de Ferro. É que as pessoas vão alegre para o cinema, as pessoas vão alegre para o futebol, as pessoas vão alegre para uma festa, para um aniversário, para um casamento, mas para a igreja vamos lá, porque tem que ir, né? Porque depois o pastor vai ficar zoando e tal, o irmão vai ficar perguntando por que eu não fui, vou ter que ir lá, poxa, não estou nem podendo ir com esse frio, com essa coisa, poxa, está ruim, mas eu tenho que ir. Você vem para a igreja assim? Então você não é pobre de espírito. Mas se vir para a igreja, meu irmão, tem dois lugares onde eu gosto de estar. Um é a casa de Deus e o outro é a minha casa. São os dois lugares onde eu mais gosto. Os dois lugares onde eu me sinto, mas não me faz falta outra coisa. Você vem na casa de Deus para quê? Não, porque eu marquei com os irmãos que de lá nós vamos pegar um cinema, de lá nós vamos dar uma volta, de lá nós vamos conversar, vamos entregar um perfume, né? Eu fiz um negócio, nós vamos receber um dinheiro do irmão, aí já aproveito para negociar na casa de Deus, né? Aí vem porque tem um compromisso. Davi vinha, ia para a casa de Deus, e o Salmo 27, o versículo 4, ele diz, uma coisa pediu o Senhor e a buscarei. O que é que ele disse que ele pediu e que ele ia buscar? Que eu possa morar. Aonde que ele queria morar? Na casa de Deus. Por quanto tempo? Todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar sua grandeza, sua formosura, para aprender, que a palavra está ali inquirir, mas é aprender no seu santo templo. Você vem para a igreja para aprender? Ou você, quando o pastor abre a Bíblia, você, eu já sei tudo isso aí, Deus já falou comigo essa madrugada. Nem presta mais atenção, nem escuta mais, nem ouve. Não, já sei. Já li isso aí. Já estudei isso aí. Isso aí que ele está falando, tudo isso eu já ouvi. Mas depende disso. Porque quem depende quer aprender mais sobre Deus. E vou te dizer uma coisa. Paulo diz em Romanos 8, profundidade da riqueza, da sabedoria, do entendimento, da grandeza. Paulo está falando que Deus é tão profundo que por mais que você se aprofunde, você nunca vai chegar à totalidade. O missionário Soares diz, por mais que você aprenda, você vai morrer e não aprendeu tudo.
E qual era o desejo de Davi? Aprender. A sede de Davi, a vontade de Davi, a pobreza de Davi é aprender. Agora você imagina esse cara, ele pegava uma harpa e começava a tocar e o demônio caía. Os crentes hoje sabem tanta coisa que faz tanto barulho, o que cai é lâmpada, o que cai é outras coisas, pega fogo. Mas o capeta fica em pé e fica até dançando também, até em cima do altar se deixar. Não é não? Por que em cima do altar tem adultério? Deveria cair. Por que não cai? Porque nós sabemos fazer a coisa. Deus não faz nada, nós sabemos fazer tudo. Senhor, senta aí que nós vamos ensinar o Senhor o que é louvor. Senta aí que nós vamos ensinar o Senhor o que é pregação. Nós vamos pregar, que nós sabemos falar. Estudei, fiz teologia, aprendi. Prego há 25 anos. Sei o que eu estou fazendo. Eu sou o cara. Nós sabemos tudo. Nós não dependemos dele. Nós sabemos como é que a coisa funciona. Como é que agita a galera, como é que levanta o negócio, como é que faz as coisas. Deus não... Só fica quieto, deixa a gente fazer o que a gente sabe. O que é que o povo gosta. Porque tem pregador que ele não prega o que Deus quer, ele prega o que as pessoas querem ouvir. Porque ele não depende de Deus para ele pregar. Ele depende do que as pessoas querem escutar da boca dele. As pessoas não querem pastor que Deus use elas. As pessoas querem pastor do jeito que elas querem. Simplesmente assim, quem não é pobre de espírito, irmão, quer aprender nada não. Ele quer só assim, bom azeite, põe a mão, faz oração. Ele não quer aprender nada. Ele não vem para a igreja para aprender. Ele não liga a televisão para aprender. Ele não ouve uma mensagem para aprender. Ele ouve por ouvir, como diz a minha mãe, entra por aqui, sai por aqui. Se não há o desejo em meu coração de aprender mais do que eu já sei sobre Jesus, então eu não sou pobre de espírito, eu já sei o suficiente. Última coisa. O nosso Senhor Jesus, ele orava todos os dias. E orava antes do sol sair, depois orava durante a noite também. Marcos 1,35 diz que antes do sol sair, ele estava num lugar deserto e ali ele orava, e sozinho. Ele não orava no meio dos outros, era só ele e Deus. Ele tinha uma vida de oração. Lucas diz que todos os dias ele ia até o Getsemane e ele orava. E isso era no final do dia. Jesus era um homem de oração, ele dependia de Deus. Se você não ora, você está dizendo para Deus, eu não preciso do Senhor que eu sei resolver meus problemas, não preciso de orar. Eu vejo até pastores que dizem assim, não precisa ficar nessa oração, desse negócio de oração, não há necessidade disso. Então vamos rasgar nossa Bíblia, vamos embora para nossa casa e pegar o livro de São Cipriano. Porque até lá tem reza. Ou não é? Porque, mas eu oro, pastor, Deus não me abençoa, mas você depende dele? Porque a oração até Jesus dependeu de Deus. Orava porque ele dependia de Deus. Quem não ora, meu irmão, quem não recorre a Deus, quem não vai até a Deus em espírito de oração, é porque não precisa dele. Para que eu vou orar? Não preciso. Eu sei resolver meus problemas. E é o mais engraçado que as pessoas que não acreditam em oração diária são as pessoas que, quando tem problema, pedem oração. Então não devia pedir. Porque a oração só funciona quando eu tenho problema. Oração não é para resolver problema, a oração é para nos conectar a Deus. A oração é para a gente buscar, para a gente ter intimidade, é para a gente se entregar, é para a gente se render, é para a gente se fortalecer, é para nós servirmos a Deus. A oração é para isso. A oração mostra a dependência de Deus. A oração prova que eu preciso dele, porque sem ele eu nada posso fazer. Se nós não oramos todo dia, por que todo dia nós queremos comer? Ah, porque eu preciso. Então também todos os dias eu deveria orar. Por quê? Porque os discípulos, quando perguntaram para Jesus, eles nunca perguntaram a ele, nunca pediram a ele acerca de outra coisa. A não ser, Senhor, ensina-nos a orar.
Por quê? Porque descobriram que o que Jesus tinha de segredo, se era segredo, estava descoberto. Qual era o segredo que Jesus tinha? Oração, comunhão com Deus. E Jesus pega e ensina. Não é uma oração para eles repetir: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Não é para repetir, é para você estudar ela e ver como é que nós devemos chegar diante de Deus, porque a oração é um modelo. Porque a primeira coisa é reconhecer Deus como Pai. Com o Pai você fala de qualquer maneira? Com o Pai você faz de qualquer jeito? Mais ou menos por aí. Então o que é que Deus mostra para mim e para você, irmão? Que o caminho da felicidade começa com a necessidade que eu tenho de Deus na minha vida. Eu nunca vou ser feliz, não vou ser completo, não vou ser realizado se eu não estiver dependendo de Deus 100% em todas as áreas da minha vida. Eu nunca vou ser feliz. Tem gente que está há anos dentro da igreja e não sabe o que é felicidade. Por quê? Porque não depende de Deus. Passa dias sem nem abrir a Bíblia. Só abre a Bíblia no domingo quando o pastor fala. Passa dias sem oração. E quando ora, pede os outros para fazer. Ora por mim, irmão. Põe a mão na minha cabeça. Não consegue receber nada da parte de Deus. Não tem alegria, não tem paz, não tem sossego, não vence, não cresce, não prospera, não melhora. Por quê? Porque não depende de Deus. Dependa dele em tudo na sua vida. Tudo. Tudo é tudo. Dependa dele. Tem gente que depende do remédio. Não, pastor, mas se eu não tomar meu remédio... Amém, toma o seu remédio. Mas toma também uma dose de Bíblia. Por quê? Salomão diz que a palavra de Deus é um remédio também. A gente não toma. Por isso que a gente vive doente. Dependa. Ser pobre de espírito é ser dependente de Deus. E se nós somos dependentes, então nós somos pobres de espírito. E o que Jesus falou? O reino dos céus é de vocês. Ou então você já começa a ser feliz por esta parte. Se você for dependente de Deus, a sua felicidade já começa a adentrar a sua vida. E tem uma coisa, o Salmo 16, versículo 11, ele diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, e na sua presença a plenitude de alegria. Quem está na presença de Deus, só pode estar na presença de Deus quem o busca. E se eu estou na sua presença, o que ele diz que eu vou ter? Plenitude de alegria, satisfação plena. Então Deus quer me ver, sorrindo. Deus quer me ver feliz. Deus quer me... Não é aquela coisa formal, é aquela coisa que é de dentro, aquela coisa que você não precisa forçar, é aquela coisa que você tem. Eu costumo dizer que quem tem, sabe. É igual dor de dente. Você não precisa falar com ninguém. Você já teve, você sabe como é que é. Então, quem é salvo, sabe que é salvo. Quem é dependente de Deus, sabe que é dependente. Porque mesmo quem já é salvo, sabe que tem que conservar a salvação. Então, você vai depender dele para você permanecer. Ah, não, eu já sou salvo. Ah, então você pode fazer o que você quiser, que depois que você levar chumbo aí, você vai para o céu. Vai para o céu da boca da onça. A gente tem que depender de Deus, irmão. Jesus diz: o que for fiel até quando? Até o fim é que receberá a coroa da vida. Então a minha caminhada com Deus começa com a minha dependência dele. Seja dependente dele em todos os dias da sua vida, em todos os momentos, em todas as áreas da sua vida. Dependa dele. Aí ele vai te abençoar. Feche os seus olhos. Nosso Pai e nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus, nesta noite de hoje, eu te agradeço. Este é o último culto, Senhor Jesus, deste dia. Nós passamos este dia inteiro, meu Deus, falando sobre a primeira bem-aventurança. Meu Pai, o que traz a felicidade na vida e no coração de cada homem. E o Senhor disse para aquelas pessoas que se aproximaram de ti, aqueles que te seguiam, aqueles, meu Deus, que queriam aprender. O Senhor disse para eles que se eles fossem pobres de espírito, eles seriam bem-aventurados. Oh, meu Deus,
Às vezes nós só lembramos que precisamos de Ti quando a nossa vida foi invadida. Nós lembramos que precisamos do Senhor quando recebemos um diagnóstico positivo. Nós lembramos que precisamos de Ti quando a nossa vida foi escangalhada. Nós lembramos que precisamos de Ti, Senhor, quando aparece uma doença incurável, quando aparece uma perturbação, quando vem o desemprego, quando vem, meu Deus, uma dificuldade. Aí, Senhor, nós olhamos e vemos o quanto nós precisamos de Ti. Senhor, não é preciso que este dia chegue, porque o Senhor diz que se nós dependermos de Ti, nós seremos felizes. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, ainda que a gente enfrente tentações, dificuldades, lutas, provações, momentos difíceis, haverá uma alegria que não nos deixará. Haverá uma felicidade. Para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha indoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. De um modo incomparável e com muita unção, as mulheres da cidade de Tangará da Serra receberam a líder estadual das Mulheres que Vencem na Graça, Dona Mônica Soares, que esteve na cidade para levar as boas novas de Cristo, com ensinamentos que reforçam os valores da mulher que serve ao Senhor. Chegou a vez de Tangará da Serra ser abençoada com a nossa reunião especial, reunião de mulheres. Neste momento a Dona Mônica já está no altar, preparando o coração das mulheres para receber aquela palavra abençoada, que em seguida vai ter a oração de fé. E eu tenho certeza que toda aquela que veio com o coração aberto, ela vai levar para sua casa a bênção. Conversando com algumas mulheres para saber o que a motivaram a participar desse ministério tão lindo, cada uma respondeu o motivo e também se vale a pena ser uma mulher que vence na graça. O que me motiva é a palavra de Deus, né? Aprender mais, me envolver mais com a obra do Senhor, né? Que a gente precisa, né? O nosso foco é a salvação, então a gente tem que estar na casa de Deus, né? Depois que você começou a participar dessas reuniões das mulheres, a sua vida mudou, transformou, você aprendeu? Muito. Inclusive eu estava meia... Assim, eu participava, claro, de todas as reuniões, mas das mulheres eu não estava participando há um tempo atrás. E aí sempre Deus falando, né? Participa, se envolve mais. Até que um dia eu vim, a palavra falou muito comigo, fiquei uns 3 dias meditando na palavra e desde então, graças a Deus, mudou bastante, sim. Depois que eu comecei a participar, me envolvi mais. É muito importante porque a palavra é especialmente para as mulheres, para edificar a casa, o esposo, a família, né? A gente sai daqui com o coração quebrantado, com a vida transformada. É muito bom, é uma maravilha. A gente sai daqui com o espírito, cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente chega aqui com o coração abatido e a palavra fala bastante com a gente. E hoje eu recebi um convite todo especial de uma irmã que participa do encontro, né, de mulheres. Aí ela me mandou hoje no WhatsApp pra mim, e aí eu senti o toque que era Jesus me chamando. Ela falou, não, eu vou porque eu preciso de estar voltando de novo, porque eu tinha um tempinho que eu estava afastada. E aquele convite foi um convite especial, porque foi Jesus que me chamou, e eu tenho certeza disso. A reunião deu início às 17h30 com muito louvor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com a sua adoração.
Já com o coração alegre e preparado para receber a palavra, a dona Mônica Soares compartilhou a palavra de Deus com cada mulher presente e, baseada na história de Ana, orientou todas que estavam com o coração aberto para receber mais de Cristo. Você crê que Deus vai fazer também na sua vida, como Ele fez na vida de Ana? Está disposta a se humilhar? Está disposta a orar? Está disposta a buscar a face de Deus? Está disposta a deixar os maus caminhos? Ana, por tratar Penina daquele jeito, ela estava pecando. Ela estava deixando de cumprir a palavra de Deus. Deus tinha feito uma aliança com o povo dele. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Então essa aliança, para que Deus pudesse cumprir a parte dele, que ele fez dessa aliança em nossas vidas, então é necessário que nós também cumprimos a nossa. Após a palavra, houve a busca no Espírito Santo e o resultado foi instantâneo. Mulheres curadas, restauradas e com o coração limpo de todo o ressentimento. Que o Senhor venha destruir, meu Deus, toda a ação do inferno. Que o Senhor venha destruir toda a ação do diabo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tem prendido esta mulher, que tem prendido o coração dela com esse ressentimento, com esta mágoa. Que tem endurecido o coração dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu venho diante de Ti. Meu Deus, eu clamo ao Senhor, Pai. Meu Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés, que o Senhor venha fazer hoje a obra na vida dessa mulher. Meu Deus, ela veio aqui, meu Deus, à procura de uma resposta, meu Deus. Ela veio aqui, meu Deus, à procura, meu Pai, do poder, do agir do Senhor. Meu Deus, ela veio aqui, meu Deus, para sair daqui sarada. Ela veio daqui, meu Deus, para sair daqui curada, de corpo, de alma, de espírito. Ela veio aqui, meu Deus, porque queria, Pai, a bênção do Senhor, meu Deus. Eu tenho um problema com a minha filha em casa. Eu estou na igreja, ela se afastou, ela era batizada, acabou afastando da igreja. Coisas que o diabo coloca, ela é adolescente ainda, tem 15 anos. E a gente tem muito problema em casa, assim, como a palavra diz, as luzes e as trevas, mas como foi falado na palavra hoje, a gente culpa muito o outro e esquece de olhar para dentro da gente. Eu vim para a igreja muito chateada, mas a palavra disse, né, eu preciso mudar primeiro para alcançar ela. E eu senti que Deus falou comigo e eu vou buscar isso mais do que eu tenho buscado. Em nome de Jesus. A palavra falou tudo para mim. A nossa líder deu uma função para mim, eu abandonei. Estava pensando em sair desse ministério. Na hora de vestir a nossa camisa, eu sentia mal. Essa noite dormi mal, eu não queria nem vir hoje. Estou aqui renovada, limpo, estou com meu coração limpo. Estou sentindo leve de novo. E agora eu vou voltar com tudo para esse ministério. Amém, Jesus, glória a Deus. Eu tenho mais ou menos 3 meses que eu estou sentindo uma dor do lado, né? E agora à tarde ela começou a incomodar. Não é direto, entendeu? Mas eu cheguei aqui sentindo ela. E agora na hora da oração eu senti um formigamento, entendeu? E eu creio que o Senhor me curou. Acabou a dor? Não, não estou sentindo nada. No momento não, eu senti um formigamento. Sentiu um formigamento e a dor passou. Formigamento na hora da oração, entendeu? E a dor passou. E a dor passou. 3 meses que só estava sentindo Já isso. tem mais ou menos 3 meses. E agora está bem. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui com a dona Mônica, ela que acabou de realizar essa reunião abençoada, né, dona Mônica? Muitos milagres, palavra abençoada. Essa falou até o meu coração sobre Ana, sobre os nossos direitos, sobre buscar a Deus. E ela vai contar pra gente um pouquinho, um resumo do que aconteceu nessa reunião e o sentimento, dona Mônica, da senhora orar, buscar, fazer essa busca maravilhosa e as pessoas serem curadas. Glória a Deus. Mais uma vez, aqui agora em Tangará da Serra, onde Deus acabou de fazer grandes coisas. Estamos aqui realmente para continuar fazendo o que Ele quer. E como Deus, entendeu, capacitou a Ana, através da oração, ela tocou o coração de Deus, ela abriu o coração. Ana reconheceu, quando Ana reconheceu o seu erro, que o problema não estava em Penina, né, na sua rival, mas assim, em si mesma, na sua maneira de agir, na sua maneira de viver, que foi o que Deus fez, transformou, mudou a vida de Ana, deu para ela o que ela tanto queria, o que ela tanto precisava, o tanto que ela buscava de Deus, que era ter um filho, ter aquilo que toda mulher, né, que quer ter, que naquela época a mulher que não tinha filhos era considerada uma mulher amaldiçoada. Então Ana, o que ela fez?
ela tocou o coração de Deus com a sua oração. E Deus abençoou a vida de Ana, como também hoje aqui, e Deus fez na vida de muitas mulheres. Deus tocou o coração dessas mulheres também, entendeu? Quando elas oraram, buscaram a Deus, se humilharam, se submeteu a Deus e reconheceu o seu erro e buscou a Deus, Deus também fez o que fez na vida de Ana, abençoou a vida delas. Foram pessoas curadas, pessoas que Deus tirou o rancor, a mágoa, está livre, está liberta do ressentimento, que é uma coisa que tem acabado com a vida de muitas mulheres, que é o ódio, o ressentimento que tem guardado no coração. E Deus fez aqui hoje grandes coisas, muitas mulheres saindo, voltando para casa com o coração livre, com o coração totalmente mudado, um coração alegre, com um coração transformado, cheio da presença de Deus. E eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito. Em nome de Jesus. É verdade, né, Dona Mônica? É importante frisar essa palavra que a senhora disse. Durante a oração que a senhora fez, a cura, parece que a maioria das mulheres tinha aquela mágoa no coração que impedia muitas vezes ela de receber a bênção. E foi maravilhoso, foi um show de milagres, de testemunhos. E Deus, quando colocou no coração da senhora, a senhora nem imaginava que as mulheres de Tangará da Serra talvez precisassem tanto dessa palavra. Não, realmente, assim, a gente ora a Deus, busca a Deus sempre uma palavra, né, para que possa mudar, transformar, porque a gente sabe, são muitas pessoas sofrendo, muitas mulheres estão padecendo com situações difíceis, problemas em casa, problema conjugal, problema com filhos, então é difícil, então busquei em Deus para quê? Para que Deus pudesse fazer a diferença na vida dessas mulheres, que elas não viessem aqui em vão, mas viessem aqui e saísse hoje com a bênção de Deus, com a presença dEle, com a libertação, com a sua liberdade hoje, para novamente continuar este mundo abençoado em nome de Jesus. Dona Daisy, eu quero que a senhora fala pra gente qual que é o sentimento no coração da senhora de ver que as mulheres compareceram, foram curadas, receberam essa palavra de Deus e eu tenho certeza, né, que vão sair daqui transformadas. Então, em nome de Jesus, né? E foi assim, quando o pastor Carlos confirmou essa reunião aqui, bem próximo já, né? Aí nós pensamos, Dona Mônica tem que fazer alguma coisa para as mulheres também. Então nós organizamos o mais rápido possível, entendeu? Convidamos, chamamos, evangelizamos e tá vendo aí a bênção, né? Graças a Deus foi uma palavra, olha, de verdade, até eu tocou no meu coração muito essa palavra, a oração, muito boa mesmo. E quantas curas, né? O coração estava apertado, o coração estava triste e alegraram. Graças a Deus, tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E é verdade, a importância, né, Dona Daisy, desse ministério de mulheres em cada cidade, em cada região, porque a gente viu mulheres curadas, transformadas e que vão ser uma bênção agora também dentro de casa, dentro da igreja, dentro do próprio trabalho delas. Deixa eu ver, acho que você viu aí, você ouviu, né, a pessoa falando que estava até pensando em desistir do ministério. Mas com essa palavra que a Dona Mônica deu, o coração dela se alegrou, o coração dela voltou e ela falou, eu vou continuar vestindo essa camisa. Então isso é a maior alegria, uma satisfação mesmo grande de ver essa mulherada abrangendo aí, né, o nosso Brasil, as nossas igrejas. Então tudo isso a gente só tem que agradecer e glorificar o nome de Jesus Cristo. Quando nos levantamos no poder do Espírito Santo, como mulheres benditas do Senhor, a sociedade ao nosso redor se inspirará no Deus que nos alcançou, chamou, levantou e enviou. Eis a nossa missão, transformar a nossa casa a partir de nós, mulheres que vencem na graça.